confirmar aqui. Pronto. Dando início, né, ao Conversas Abertas 2025, com muita felicidade, sejam todos, todas e todos bem-vindos. Vou falar um pouquinho sobre Conversas Abertas e confesso que, assim, é emocionante falar do Conversas, porque é aqui que eu inicio minha trajetória enquanto psicanalista no Coletivo Margem. E o Conversas Abertas é uma iniciativa do coletivo, promovida de forma gratuita e aberta ao público, que busca criar um espaço de diálogo sobre a psicanálise na contemporaneidade. Cada edição, convidamos profissionais de diferentes áreas para refletir sobre questões, incômodos atuais a partir da clínica e do pensamento psicanalítico. Esses encontros, já aviso para vocês, serão gravados e disponibilizados no YouTube, né, realmente numa proposta de acessar aquelas pessoas que não puderam estar presentes hoje e também de deixar esse conteúdo disponível gratuitamente. Serão encontros quinzenais, como já apresentados na proposta no Instagram, e cada membro, né, cada convidado, que a gente vai mediar a questão do tempo, mas cada convidado vai ter um espaço de fala de 30 minutos, em seguida a gente abre a conversa, né? A gente abre a conversa para colocações, para debates, para diálogos, então, passada a fala dos convidados, fiquem à vontade para ligar os seus microfones, ligar suas câmeras e abrir a conversa de fato, tá bom? Esse ano foi pensado com muito carinho, assim, muito afeto, um tema que atravessa o coletivo Margem Psicanálise, partindo da ideia, né, que somos pessoas fora da norma, né? O nosso coletivo se situa nesse lugar. Eu já começo também me apresentando, me chamo Gabriela Guedes, sou membro do coletivo Margem Psicanálise, sou uma mulher negra de cabelos crespos, estou vestindo uma blusa com tom terroso de laranja, gola alta. Sou membro do coletivo Margem, já acompanho a trajetória desde 2022, mas sou membro, né, formada pelo coletivo da primeira turma de formação, juntamente com os meus colegas. Atualmente faço parte da coordenação do eixo clínico do coletivo, juntamente com o Vitor Timóteo, né, e o Davi Macedo, que estão aqui presentes. Já já eles dão um oi para vocês. E, sem mais delongas, o tema desse ano é o mal-estar na norma. Corpos, gêneros e sexualidade. A proposta, vou ler aqui para vocês com a minha colinha. A proposta é pensar o que significa viver fora da norma ou resistir a ela. Quais os efeitos e sugerem corpos dissidentes, sexualidades não hegemônicas e identidades de gêneros diversas. Ao mesmo tempo, buscamos refletir, buscamos abrir espaços para discutir como a psicanálise pode contribuir para uma clínica que não reproduza os padrões normativos, mas que acolha a pluralidade das experiências humanas. Assim, o mal-estar na norma não é apenas um diagnóstico crítico, mas também um convite a pensar as possibilidades de criação, resistência e um cuidado diante do sofrimento que a norma impõe. Para discutir isso, o tema do encontro é uma clínica queer, psicanálise e dissidências sexuais. Como construído desde Freud, o inconsciente não se organiza a partir de normas e lógicas hegemônicas. A psicanálise tem em sua ética a noção que o funcionamento pulsional humano é disruptivo. A radicalidade que o termo queer sustenta tem consonância com a clínica do 1 a 1 na psicanálise. Ainda assim, há uma resistência no campo psicanalítico sobre esse debate dessa teoria. Os autores que buscam essa ponte apontam a relevância do atravessamento por descontinuidades, fissuras e desejos que escapam ao nominário de gênero e à heteronormatividade. Essa tensão coloca em jogo não apenas os limites da prática clínica, mas também as possibilidades de fazê-la ressoar com espaços de resistência diante das exclusões, que reduzem institucionalmente e socialmente. Para isso, convidamos duas profissionais, Raquel Xavier, é psicóloga clínica, psicanalista, especialista em psicologia social e comunidades, membro da Associação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadoras de Relações Raciais e Subjetividades, supervisora de estágio em psicologia comunitária no Instituto Três Mares, uma trajetória em psicologia comunitária e na redução de danos, estudos voltados para sexualidade, uso compulsivo de substâncias, relações étnico-raciais, territorialidade, entre outros atravessamentos. Convidamos também Amanda Costa,
que é psicólogo formado pela Universidade de Fortaleza, psicanalista, participante das atividades do Fórum do Campo Lacaniano, membro do Laboratório de Estudos sobre Psicanálise, Cultura e Subjetividade da Unifor, pesquisas relacionadas à teoria queer, psicanálise, arte e cultura. Com isso, deixo aberto a conversas abertas 2025. É com você, Raquel. Bom dia, gente. Quando me foi feito o convite, né, eu pensei enfim, várias linhas possíveis. De antemão, sou mulher negra de pele clara, uso óculos, estou de uma blusa bege, meu cabelo é ondulado. Sou mulher bissexual, e isso também diz um pouco dos atravessamentos, né, de uma psicanálise diferente da que eu conheci na graduação, até por vir de uma experiência territorial periférica. E aí, quando me foi feito esse convite, minha cabeça, assim, deu um 360 e foi parar, assim, em outras produções, né? Também são de um lugar de uma psicanálise, mas que fazem fronteira e com uma crítica muito ferrenha a leituras muito literais, né, das produções de Freud e de Lacan. Então, eu iniciei essa conversa trazendo um pouco da dimensão do corpo, né, dentro da psicanálise. De pensar o corpo não apenas como uma materialidade, mas como uma produção que passa pelo campo da palavra e pelo campo da imagem. Né? Então, quando a gente fala dentro da psicanálise, talvez a gente fala de imaginário, simbólico e real. Só que, todavia, né, quando se fala nesses conceitos, também se esquece como isso impacta na cultura. Né? Então, como é que o sujeito também é atravessado por esse processo. A gente não vive na Europa de 1900 e pouco, né? E tem inclusive um texto do Christian Dunker fazendo uma crítica sobre essa psicanálise que esqueceu que é revolucionária, que esqueceu que está sempre ali escutando aquilo que as pessoas não querem escutar. Então, é necessário que a gente passe por esse entendimento que corpo é essa produção que ela está sempre em mudança e ela passa por diversas simbologias para cada sujeito. E aí pensar isso de antemão, quero também trazer uma diferenciação entre identidade e identitarismo. É uma conversa assim que tem rolado muito dessa resistência, né, da psicanálise, não como um todo, mas de alguns nichos da psicanálise, de conversar com a teoria queer, de ver possibilidades da gente se repensar. E aí pensar identidade é pensar reconhecimento, enquanto o identitarismo parece muito mais e é essa resistência de que o sujeito ele pode falar e se reconhecer por si mesmo. Não precisa mais eu, enquanto psicanalista, dizer sobre ele, por mais que ainda haja esse hábito. E aí pensar por esse processo demanda a gente também conversar sobre performance e captura. A performance é nesse processo de expressão que o sujeito vai recorrer aos diversos dispositivos que ele encontra para forjar aquilo que ele gostaria de dizer. Mas tem a captura nesse jogo. Quando a gente fala de performance, a gente também fala de captura. E aí a gente vai ver desde a captura de debates mais cotidianos que a gente tem, como a produção de que roupa tem gênero, o corte de cabelo tem um perfil, o estilo diz qual é a orientação que aquela pessoa tem, até processos mais complexos. E aí eu estava numa conversa sobre a saúde da população LGBT e alguns psicólogos que estavam na roda se espantaram que existe no campo da saúde um termo que eu acho muito engraçado, mas enfim, é o que aparece, que é HSH, que é um termo para dizer que homens se relacionam sexualmente com outros homens, mas não são gays. Então, existe também essa produção de nomeação, de querer ser nomeado, mas não querer ser identificado com aquela identidade, né? Então,
pensar essa palavra e essa imagem que o corpo produz é pensar essas diferentes variáveis que uma cultura pode produzir. E, por vezes, quando a gente fala da psicanálise, ainda estamos, em certa medida, infelizmente, falando de uma psicanálise que ficou em 1900, né? Que não há uma leitura contextual que acompanha o seu território, que acompanha a sua população. E isso vai criando também o uso de uma psicanálise para realimentar essa estrutura, né? Então, quando a gente vê autores como Judith Butler, como Paul Preciado, fazendo uma crítica ferrenha à psicanálise, é porque é uma crítica válida, né? De uma lógica de entendimento muito rígida do corpo e da produção da performance, e que é impossível, nessas normas, o sujeito existir. Porque, e aí a Cel Cavalcante, ela traz muito uma discussão sobre a patologização do corpo, né? Do quanto qualquer corpo que desvie da norma, ele automaticamente é capturado e punido. Então, para além de ter que performar, e tem que ser uma performance muito específica, esse sujeito ele ainda é diagnosticado frente a isso, quando ele não cumpre, né, esses papéis tão estabelecidos. E aí, pensar esses processos é pensar também o quanto a psicanálise, por muito tempo, alimentou vários discursos misóginos, racistas, LGBTfóbicos. E aí não estou a dizer que a psicanálise é isso, mas que o discurso da psicanálise foi usado para isso. E a gente ainda encontra e se esbarra em lugares públicos com essa produção de controle, né? Então, quando a gente faz essa atualização, né, de uma psicanálise, a gente, por vezes, vai entender que foi utilizada a psicanálise como ferramenta de lógicas de biopoder e de biopolítica, utilizando de dispositivos de controle para corpos dissidentes. E aí, corpos dissidentes, como é o tema desse momento da gente, é qualquer corpo que não seja padrão. Então, o que é o padrão? O padrão nessa dinâmica, nessa lógica, ela é um padrão de um homem cis, hétero, branco, sua classe média ou rico, que não experiencia outra realidade que esteja fora disso. Então, não é um corpo gordo, não é um corpo negro, não é um corpo LGBT, não é um corpo periférico. Esse corpo dissidente é tudo que não está na norma. Então, não é apenas corpos LGBTs. Mas há uma intensificação em alguns processos de controle quando essas práticas de captura acontecem na população LGBT. E aí é interessante pensar por esse processo, porque aí a gente vai para um conceito que me trouxe muita luz e muita angústia na época que encontrei, que foi o conceito de dever, Deleuze-Guattari, porque eles vão, tem um livro deles, né, o Antiético, que, enfim, uma viagem, mas que alimenta muitas angústias e também vai sanando outras angústias. E aí pensar no devir é pensar nessa constante movimentação que tenta não ser capturada e ela vai mudando ao longo do tempo. Mesmo que em algum momento ela seja capturada, né? Não há possibilidade de não ser capturada. A lógica de funcionamento de uma sociedade onde tem uma norma, onde tem uma produção de controle, é que em algum momento aquele sujeito vai ser capturado. E aí tem um texto deles que eles vão elaborar,
dos trechos desse livro, no Arquétipo, eles vão elaborar um pouco sobre o corpo sem órgãos, que é essa produção que não é possível ser capturada, né? Que ela é ilegível para o entendimento. E aí eles vão citando alguns exemplos, né, de corpos que não conseguem inicialmente ser capturados, mas que em algum momento o serão, né? E aí eles mencionam o corpo de uma pessoa que usa da prostituição como campo de trabalho, da pessoa que utiliza do álcool como processo de fuga constante. Eles vão recorrendo a vários corpos de diferentes instâncias para evidenciar o quanto é muito incômodo para a sociedade ter esse corpo que não consegue ser formulado, engendrado, cerceado, porque ele está sempre fugindo da lógica. Um corpo dissidente é isso, é fugir da lógica, é fugir do roteiro, é do sujeito ele não conseguir, de forma tão simples, dizer sobre si porque ele ainda está em construção. E isso é muito angustiante para muitos analistas, né? Apesar da psicanálise ela trabalhar no 1 a 1, ainda há a tentativa de fazer um grupo daquilo, né? De conseguir contornar essas linhas. Mas existe essa impossibilidade. Então, pensar nesse corpo é pensar também, e aí é um outro conceito do Deleuze-Guattari, que é linhas de fuga, que são essas produções que vão sendo criadas ao longo da vida do sujeito para ele fugir essa norma. E aí é muito comum, quando a gente está na clínica, ver o movimento, sabendo que linhas de fuga também são linhas de resistência, linhas de sobrevivência, são linhas muito difíceis para o sujeito, porque ele vai ter que dizer sobre si, ele vai ter que bancar o desejo dele. E bancar o desejo é fugir da norma. E aí, para muitos sujeitos, vai acontecer um movimento de tentar voltar a essa lógica. Então, alguns exemplos que a gente, né, pode dizer aqui é o quanto a gente tem desde uma captura para corpos que se assemelham à heteronormatividade, e aí tem que performar um perfil específico de ser hétero, e uma linguagem específica de ser hétero, e uma veste específica de ser hétero, até a produção de pessoas que estão em processo de transição de gênero e que querem performar essa heteronormatividade. Então, para eu completar a transição, eu tenho que passar por todo esse processo, que é muito, né, para quem conhece ou já acompanhou o processo de uma pessoa que está em processo de transição de gênero, sabe o quão difícil é emocionalmente, fisicamente, porque começa-se todo um aparato tecnológico para que essa pessoa consiga entrar de novo na norma, né? Então, se a pessoa está num processo de transição por se reconhecer como mulher, então ela tem que colocar silicone. Ou então uma mulher cis, que ainda não é reconhecida por feminina, ela tem que colocar silicone também. Então, são tecnologias que são constantemente acionadas para impor que esse sujeito retome aquela posição de norma, porque senão ele vai estar sujeito a alguma violação de novo. E aí não é uma violência, por vezes, tão direta. Quando a gente fala sobre a população trans, de fato, é uma violência muito mais direta, muito mais brutal. Mas são violências que vão desde como é que você se porta, como é que você fala, o que é que você diz. E isso diz de uma domesticação desse corpo. Então não é mais sobre um corpo físico, mas também sobre
qual é a produção imaginária de corpo que se deve ter. E aí, tem uma autora que é a Mara Moira Rodovalho, acho que é isso a pronúncia. Ela vai falando sobre o quão difícil é esse processo de transição, né? E o quanto, mesmo passando por isso, havia também um olhar para pessoas cis e ver que elas também passam por esses processos, só que em outro nível de violência. Mas a todo momento havia essa tentativa de controlar a performatividade e o corpo. E o quanto isso era cruel emocionalmente para que pudesse se haver inclusive um processo de reconhecimento daquela identidade. Então, não basta dizer que sou, eu tenho que performar como, eu tenho que atuar como, eu tenho que cumprir o checklist do que significa essa norma. E aí, muitos corpos não vão conseguir, porque não é possível. Porque a norma, ela é feita para um homem cis, branco e magro. E você não vai conseguir performar aquilo. E aí, se choca com o quão violento é você vender também algo que é irreal, impossível, né? E a produção do neoliberalismo aumenta muito essa violência, porque ele te vende tecnologias, e o Paul Preciato fala incrivelmente isso em Eu Sou o Monstro que Vos Fala, e também um pouco Manifesto Contrasexual, que a todo momento tem tem várias tecnologias acontecendo e sendo vendidas para que você adentre a norma, para que você funcione a partir da norma. Porque você tem que se relacionar de uma certa forma, se envolver sexualmente de uma certa forma, performar de uma certa forma. Só que aí, quando chega a parte que você cumpre todos esses requisitos, você ainda não está lá. Porque você não é de lá. E aí, pensar por esses processos faz que a gente transite também o quanto esse corpo, enquanto materialidade, e aí o Bruno Latour vai trazer um pouco dessa discussão, ela é essa produção de interface. Ela não se trata apenas de um contato entre a esfera cultural, mas é um constante choque entre humano e não humano, entre essas várias tecnologias e experiências que vão chocando nessa realidade. Então, quando esse sujeito, né, que só se reconhece como dissidência porque existe aquilo que é a norma, chega na clínica e transmite com uma série de experiências violentas. Como é que foi o processo de reconhecimento enquanto campo de identidade? Até porque a identidade também só aparece quando alguém aponta. Então, a gente só se reconhece, por exemplo, como mulher, como homem, como pessoa heterossexual, como pessoa bissexual, quando alguém diz que é aquilo. E aí a gente se reconhece. E aí, depois que há esse reconhecimento, é cobrado também que haja uma performatividade condizente com esse reconhecimento. Então, já não basta ter passado pela angústia do reconhecimento e de se ver em uma possibilidade de identidade. Agora se é cobrada a performance dessa identidade. E aí, óbvio, tem alguns corpos que vão passar por mais violências, outros menos, mas isso não significa que não haja produção de violência. E aí, para a gente pensar esse processo, a gente pensa também quem compactua com esse discurso. Então, muitas experiências, principalmente de pessoas LGBTs, são capturadas por discursos médicos, porque é visto como algo que não deveria existir, né? Então, até pouco tempo, boa parte das categorias eram consideradas diagnósticos. Então, pensado quanto alguns discursos
de saúde, principalmente, capturam essa lógica como uma patologia, restringir muito a possibilidade de existência criativa daquele sujeito. Então, se você está doente, o que, é que você pensa? Eu vou me tratar. E aí há uma produção interna muito forte, alimentada por essa sociedade, principalmente a brasileira, de que se eu estou doente, eu me trato, e aí se eu me trato, logo eu vou, né, me curar, e se eu me curar, eu entro de novo na norma e sou aceita por aquela patotinha. Mas não é possível, né? E aí existe um campo de uma impossibilidade que ela é muito cruel. Então, você performa, você produz um discurso que foi o discurso que lhe foi vendido enquanto algo que vai alimentar essa indústria, mas mesmo assim você não vai ser aceito. Então, pensar gênero é pensar também o como a psicanálise ela cria formulações que ainda hoje são alimentadas para fazer essa captura. E aí quando a gente, por exemplo, pega um pouco também do texto que foi indicado para vocês, a gente pensa do quanto nessa impossibilidade, né, é utilizado também quanto uma forma de sustentar essa, essa fala, o corpo biológico mesmo. E aí, tudo que o corpo biológico diz é como se fosse só possível a experiência do corpo enquanto corpo reprodutivo. Então, esse corpo ele só é pensado entre um corpo passível de reprodução. Então, ele não é um corpo prazer, ele não é um corpo de gozo, ele não é um corpo que a experiência é viva. Ele é um corpo que só existe para a reprodução. E isso é um discurso que vem de um tabu em relação à homossexualidade, né? Enquanto ela ainda era vista por muitos como homossexualismo, ou seja, como um processo de doença. Pensar esses processos é pensar, por vezes, o quanto conceder licença para algumas pessoas de existência é uma produção de uma lógica de poucos. Poucos fizeram essa lógica, mas que até hoje a gente segue ela. Mesmo que a gente tente forjar outras produções e criar outras produções, ainda há muitas leis, né, que por mais que não sejam leis materiais, hoje pelo menos, né, na Constituição, ainda são leis trazidas porque ainda há materiais que sustentam essa lógica, sejam dentro da academia, sejam em espaços públicos. Ainda tem uma ideia de uma universalidade e que, inclusive, atrapalha alguns processos de entendimento. Então, por exemplo, até hoje, eu escuto, infelizmente, de psicanalistas que alegam que as pessoas não passaram por um complexo de Édipo porque elas não tiveram pai. Tipo, elas não tiveram pai físico, assim, biológico. Logo, elas não passaram por um complexo de Édipo. Logo, se elas não passaram por essa parte, elas ou estão na linha de uma psicose ou estão na linha de uma perversão. Isso é muito violento, porque isso também vai dizer do dinamismo que a gente vai ter na hora do tratamento. E aí não tratamento de regular esse sujeito uma captura, mas o tratamento de um acompanhamento com essa pessoa dentro da clínica. E aí isso recai em outras materialidades, né? Desde fazer, às vezes, uma leitura muito crua da histeria, ou então de quando escuta a diferença, e aí a diferença ela surge em todos os casos, porque todos os sujeitos são diferentes,
Mas quando existe esse hábito de achar que tudo está posto, tudo está firmado, há também uma dificuldade de fazer uma leitura de como existem inúmeras experiências sexuais, não só no campo das letras, né, da comunidade, mas também, de fato, a experimentação corporal, né? E o quanto pessoas, inclusive pessoas heterossexuais, experienciam a sexualidade de forma diferente. Mas como recai nessa lógica de o sexo é reprodutivo, de que a triangulação do Édipo ela é universal, de que é possível fazer essa leitura, e tem um texto, acho que é um dos livros da Judith Butler e do Paul Preciado também, eles vão fazer críticas, inclusive essa triangulação que ocorre em espaços de povos tradicionais, de povos originários. E não há essa possibilidade porque é uma outra dinâmica cultural relacional. Então, fazer a análise de um complexo de Édipo se torna impossível. Só que o sujeito, né, tende a querer reproduzir toda essa, essa linha de captura, essa linha de domesticação do discurso em espaços que não lhes pertencem. Não que algum canto lhes pertença, mas repetindo essa lógica de que existe um civilizado e um incivilizado, e no civilizado ele tem autoridade para civilizar outros povos e assim fazer uma leitura, né, edipiana da coisa. O que não vai acontecer, o que não vai ser possível, se for erroneamente. E aí, ambos os autores, tanto Preciado quanto a Butler, fazem críticas ferrenhas a essa universalidade, de ver um corpo que ele é só reprodutivo e de um corpo que ele não pode acionar tecnologias. E aí tem uma diferença entre acionar tecnologias e ser capturados por essas tecnologias. Uma coisa é você utilizar de recursos porque você se sente confortável e quer e deseja, para um que você está seguindo a norma e tentando não fugir dela para não sofrer algum tipo de retaliação. Como é que a gente faz essa diferença? Escutando aquela pessoa. Então, escutar qual é a produção que existe em relação àquela movimentação de percepção. Então, tá, por que você está fazendo isso? Qual é o sentido disso para você? E aí, o discurso que era rígido vai se desfazendo, porque não é o discurso do sujeito, no sentido de ele criou, era de desejo dele, é a produção dele. Não, é um discurso vendido, né? E pensar em uma leitura coesa hoje fica mais difícil quando a todo momento está sendo vendido que você tem que seguir uma linha, né? E aí, por exemplo, tem uma brincadeira, né? Toda letra tem algum tipo de piada interna, né? Mas uma coisa que vivem falando para as pessoas bissexuais é o que é uma fase. Em algum momento você vai decidir, sua carteirinha perdeu a validade. Ou seja, para performar aquela letra é necessário cumprir regras. Caso não cumpra, você será retirado daquela letra, né? E o quão complexo é ver também essas interfaces de vários discursos que vão sustentando ou não algumas produções. E aí, pensar tudo isso, eu acho que eu vou chegar na pergunta que o texto traz. São duas perguntas, né, para tentar encerrar aqui minha fala, que é: mas de que adianta operar essa separação se o sujeito não tem condições adequadas para persistir em seu desejo de viver? De que adianta salvá-lo de si mesmo se ele não pode acessar categorias de humano?
tal como as normas a definem. E aí, pegar essas duas perguntas é entender o quão violento é esse processo, né? De criar normas dentro das normas, vendendo que você pode ser norma, mas que no fim não vai ser possível, porque a norma ela tem um corpo muito específico. Então é necessário que a gente saiba que corpo é esse, materialmente, mas também simbolicamente, imaginariamente, como é esse perfil. E aí é da gente lembrar também qual é a ética da psicanálise, para além daquilo que é trazido ou não trazido, porque pensar psicanálise, por vezes, é falar daquilo que ninguém fala. Poucas pessoas falam sobre gênero, poucas pessoas falam sobre raça, poucas pessoas falam sobre corpos dissidentes. Então, se não fala, é porque ele não é colocado como um corpo possível de ser visto, de ser falado, ser escutado. Então, qual corpo a gente anda também escutando nas entrelinhas da psicanálise? É isso, gente. Muito obrigada, Raquel. Estou assim encantada. Obrigada pelas contribuições, foi maravilhoso. Vou deixar minhas considerações também para o final e as perguntas também, para a gente não perder, né, minutos. Agora a gente vai ouvir o Amanda. Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Tá tudo certo? Pronto. Gente, eu vou primeiro situar vocês, né? Eu sou uma pessoa não binária, meus pronomes são ele e dele, por vezes eu também uso ela dela. Sou uma pessoa lésbica, sou uma pessoa branca, hoje eu tô com uma blusa bege de botão, um colar prateado, com duas argolas em cada orelha, tenho cabelos curtos, castanhos, sou uma pessoa branca e estou usando óculos. Meio retangular, acredito eu, não sou bom de formas. Mas então, gente, primeiramente, eu queria começar destacando algo que pode parecer pequeno, mas na verdade diz respeito a algo muito estruturante e que é fundamental, assim, para mim, né, que é a escolha do título desse encontro, né. A gente está aqui para falar sobre as possibilidades de uma clínica queer, e não de como atender pessoas queer. Essa diferença, ela não é apenas retórica, né, quando a gente fala como como atender pessoas queer, né, que no caso acontece muito, né, a gente vê muito por aí, em eventos psi, eventos de saúde mental, né, que é como aquele profissional, o que fazer quando o profissional se depara com, aquele outro dissidente, aquele outro que muitas vezes é monstruificado pelo discurso, né. E o que está em jogo aí é a ideia que já existe uma clínica pronta, já existe uma clínica estável, que basta acrescentar uma técnica ou um modo de se fazer psicanálise, um modo de fazer psicologia, um protocolo, uma adaptação para dar conta dessa diferença, né. E é nesse processo, né, que na clínica o sujeito queer, ele na verdade ele é colocado como um objeto, né, algo distante, algo que, por vezes, né, enfim, trata dessa marca da diferença enquanto uma coisa como a Raquel estava falando e como a gente viu, por exemplo, no texto, como algo que é monstruificado pela cultura, né. Mas assim, quando a gente se pergunta, né, como fazer uma clínica queer, ou se uma clínica queer ela é possível, a gente na verdade está abrindo outro campo, né. A gente não se trata, assim, de adaptar, né, uma prática que já existe, mas sim de permitir que a própria clínica ela vá se deslocar, se reinventar, e se deixe transformar por esse encontro com saberes e experiências dissidentes, né. E para mim isso é fundamental, né, e que é colocar a clínica nesse lugar que precisa se mover, né, essa clínica em transição também. A minha fala não vai ser muito longa, porque eu quero muito ouvir vocês também.
Mas, enfim, a psicanálise, né, quando a gente vai falar, por exemplo, do surgimento da psicanálise, ela carrega uma ambiguidade muito grande, né, porque vive essa tensão entre a subversão e a norma, né. A psicanálise, ele foi um discurso que abriu espaço para se falar do desejo, do inconsciente, da sexualidade infantil, que muitas vezes, pela cultura, né, isso era um tabu muito grande, né. E tudo isso que desmontava essas pretensões mais naturalizantes de ciência e de moral da sua época, né. Só que aí, gente, quando a gente vai pensar, ao mesmo tempo, também é um discurso que ele é situado, né, ele, captura e classifica, né, que patologizou homossexualidades, transexualidades, que reduziu essas experiências a um desvio, um sintoma, e que reafirmou muitas vezes essa lógica patriarcal e heteronormativa, na qual a psicanálise ela se estruturou e se estrutura até hoje, né. Como eu falei, né, essa ambiguidade ela não é só histórica, né, ela acompanha histórica no sentido de passado, como se esse processo tivesse sido finalizado já, mas ela também é estruturante, né, ela é estruturante de um discurso, não só um discurso psicanalítico, como um discurso sobre o saber psi, mas um discurso sobre a cultura no geral, né, até porque a gente sabe que dentre o saber em si, a psicanálise ela ganha um certo destaque na cultura pop, né, eu acho que sempre tem aquela coisa: "Ai, Freud explica", "Ai, porque", enfim, esses jargões da psicanálise, eles são muito, atrelados, por exemplo, à cultura pop, então, querendo ou não, esse discurso, ele é estruturante de uma sociedade, ele é estruturado pela sociedade também. Mas a gente pensa, né, enfim, dessa potência na psicanálise de abrir ao que escapa, né, e tensionar também essa tentação de se fechar em fórmulas, conceitos tratados como dogmas. É nesse ponto que o diálogo com o pensamento queer se torna incontornável, né. A gente vê por aí, né, eu acho que principalmente dentro da psicanálise lacaniana, da psicanálise freudiana bem raiz, assim, é a utilização desses axiomas, né, desses conceitos, desses fundamentos como realmente como dogmas, como algo a ser seguido muito diretamente, mas a gente, né, enfim, enquanto psicanalista, enquanto, sujeitos que produzem conhecimentos psi também, né, enfim, a gente pensa, que é necessário, né, enfim, eu penso pelo menos, que é necessário situar, né, esses contextos, situar em contexto esses conceitos, né, porque senão, né, esse diálogo com essas novas teorias, né, enfim, e com esse novo não só o novo, mas com esse corpo que se apresenta na clínica e no social, ele é incontornável, né, enfim, ele não é possível. E isso, na verdade, vai muito é muito curioso, assim, para mim, sabe, pensar a psicanálise quando eu penso a psicanálise dessa forma muito dogmática, assim, porque isso é muito presente, assim, sabe, e para mim pelo menos na minha jovem trajetória enquanto psicanalista, enquanto psicólogo, mas também enquanto uma pessoa trans, né, isso acaba não sendo muito condizente, né, quando a gente pensa, por exemplo, na proposta da psicanálise para além desse preto no branco, assim, sabe. Quando a gente vai pensar, por exemplo, quando Lacan ele afirma que a relação sexual não existe, ou então a mulher não existe, pegando mais essa questão dessa relação sexual não existe, ser sexual não existe. Ele não está dizendo que essas pessoas não se relacionam, que não se relacionam, né, enfim, que essas pessoas não existem de fato, mas que não há complementariedade que se feche, né, que garanta uma harmonia entre os sexos no sentido dessa complementariedade binária mesmo, sabe, desse um que complementa o outro, ou nessa possibilidade de se fazer um com o outro, né. Mas o sexo nesse sentido, ele é forte, ele é falta, ele é resto e é negatividade, né. Quando a gente vai pensar sexual para o Lacan, ele vai falar justamente sobre uma ontologia negativa, né, que na verdade, a partir dessa negatividade, dessa falta de complementariedade, é onde se
existe uma potência de criação, né? Isso faz com que a gente pense o sexual não só como uma substância ou com essência, mas que é algo que só se dá nas falhas, nos excessos, naquilo que escapa, né? E o sujeito do inconsciente é justamente aquele que não coincide com si mesmo, né? Tipo assim, como a gente vê, como a gente estuda, que ele nunca é todo, que se inventa em meio a restos de linguagem, de gozo, de ficções, né? Isso me faz tipo, isso realmente me faz me questionar, assim, se exatamente isso que a teoria queer também lembra a gente, né? Que o gênero, a sexualidade não são dados naturais, né, enfim, mas elas são produções discursivas, repetições, paródias, ficções, que elas podem ser deslocadas, desmontadas e reinventadas, né? Que não há uma identidade comum a dois sujeitos, porque sempre algo escapa, né? Sempre algo não se deixa se capturar. Então, nesse ponto, a psicanálise e a teoria queer, elas convergem, né? E elas podem convergir, claro. Não é um lugar, que é uma coisa que eu sempre procurei, né? Tentar não fazer isso, né? Enfim, que é tentar achar, por exemplo, essa parte da psicanálise, ela pode ser retirada do contexto da psicanálise, relacionada, por exemplo, com esse termo da teoria queer, porque recentemente eu fiz meu TCC e recentemente, assim, né, vai fazer 1 ano já, mas foi um movimento que eu me vi por vezes fazendo, assim, é tentar pegar o que já existe e tensionar de uma forma de complementariedade, mas pelo contrário, assim, eu sinto que na via da experiência, né, tanto da clínica, quanto mais eu estudo, eu vejo que não é no sentido desses conceitos eles se complementarem, mas sim de produzir algo novo a partir disso, sabe? E pensar, por exemplo, não enquanto campos opostos, né, que muitas vezes a gente vê que isso acontece, né, principalmente por parte dos psicanalistas, né, foi uma coisa que eu me deparei muito durante a minha graduação, né, e não só a graduação, mas em eventos muitas vezes, né, como a psicanálise quando vai falar sobre a teoria queer, quando vai falar sobre teoria de gênero, muitas vezes é usada para refutar essa teoria, né, para falar que tal autor, tal autor, autore, não entendeu muito bem o que que Lacan quis dizer, né, como se fosse um saber, o saber da psicanálise fosse em si, ou um saber colocado acima de qualquer outro saber, sabe? Então, é um movimento também de pensar, por exemplo, pensar aquele conhecimento da psicanálise enquanto um conhecimento situado, né? Como diz a dona Haraway, né, que vai conceituar tudo isso. Então, a partir daí, a partir de suas falhas, né, a partir dessas faltas estruturantes da psicanálise e, por exemplo, da teoria queer, do sujeito queer, produzir algo novo a partir daí, sabe? E como esses discursos também se encontram, né, nessa impossibilidade de um fundamento positivo, né, para o sexo, para o sexual. Bom, a gente pode dizer também que o sexual ele não se sustenta em um ser, mas em uma falta constitutiva, né? Como a gente falou, como eu falei um pouco antes, né? Não é uma essência, mas sim um não lugar. E a importância desse não lugar, né? Tanto para a psicanálise quanto para a organização social, né? Esse não lugar enquanto uma potência, né? De se ser, de se pluralizar e se colocar no mundo. Esse vazio, né, no lugar, esse lugar vazio onde se colocam narrativas, práticas, identidades, e a partir disso, né, enfim, essas narrativas elas vão tentar tornear, né, bordear aquilo que é insimbolizável. Tratar esse vazio não enquanto uma ausência, mas enquanto uma potência, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Preciado traz muito isso, né, justamente sobre por conta que não há essa complementariedade, né, que no caso isso na verdade é uma invenção social, né, uma invenção muito recente, inclusive, essa visão binária, né, porque quando a gente vai ver, na verdade, a Gayle Rubin, ela vai, que é uma filósofa, né, ela vai trazer, por exemplo, sobre esse sistema sexo-gênero, né, e o que é isso? Esse sistema sexo-gênero, na verdade, é o que ela diz de pegar esses dados tidos enquanto naturais, né, e transformar em discursos estruturantes de uma
sociedade, por exemplo, essa falsa ideia de que o X é uma mulher e o XY é um homem. Mas quando a gente vai ver, né, dentro dessas variações cromossômicas, que são inúmeras, né, não existe só essa possibilidade de ser um sujeito, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre isso, a gente também está apagando pessoas intersexo, a gente está apagando, por exemplo, pessoas não binárias. Inclusive, o sujeito, não só o sujeito trans, mas o sujeito cis também, ele é colocado dentro dessa ficção, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que a gente pode situar, por exemplo, esse binarismo enquanto uma ficção, né? Até porque a gente é muito difícil, né? Eu estava vendo recentemente uma entrevista com o Pedro Ambra, quando ele vai falar sobre essas cartografias da masculinidade, assim, sabe? E ele vai falar uma coisa muito curiosa, né? Que é impossível a gente pensar uma sociedade hoje em dia sem gênero, né? Justamente porque existe toda uma operação discursiva capitalista, neoliberal, né? Enfim, que o discurso capitalista ele se sustenta nisso, né? Esses corpos eles são produzidos a partir disso e para isso também, né? Então, como esse corpo, né? Como esse sujeito quando ele nasce, como o Preciado diz, ele passa por uma mesa de operações abstratas, né? Onde será designado, né? Enfim, por outro, né? Por outrem, pelo discurso do outro, se esse sujeito vai ser menino ou menina, né? Mas, bom, é muito curioso isso, porque quando a gente vai pensar, por exemplo, uma coisa que eu estava pensando esses tempos, sabe? Sobre o próprio processo de análise, né? Como o processo de análise também é um processo onde você vai se desinstituir desses significantes vindo desse outro, né? Desse outro, muitas vezes, esse outro da cultura, né? Bom, e se a gente pensar, ser queer, né? A não binaridade, o ser queer, o ser dissidente, também é um processo de se destituir desses significantes e produzir os seus próprios, né? Enfim, a partir da sua cadeia, a partir das suas, né, enfim, dos seus contatos, né, enfim, desse repertório que você vai construindo com o tempo, né? Então, a gente vê, por exemplo, que nessas perspectivas, o gênero ele não é um destino, né? Quando a gente vai pensar em transição, muitas vezes, a gente tem esse imaginário, né, que a transição é chegar de um A para um B, né? Mas na verdade a transição, o gênero, ele não tem um destino, né? Ele não tem um começo, ele não tem um final, uma meta. A transição, ela é uma travessia, né? É uma montagem contínua. Acho que como a Raquel trouxe antes, né? Esse constante devir, né? Esse vir a ser também. Então a gente trata esse corpo também, né? Longe de ser uma natureza ou, enfim, ter uma ontologia fechada, mas ele situado enquanto atravessado por tecnologias, discursos, próteses, imagens, hormônios. E é como o Preciado diz, né? Esse corpo como um arquivo orgânico, político, vivo, né? Enfim, o corpo enquanto uma somatec, eu acho que é assim que ele fala, né? Como essa perspectiva de compreender esse corpo situado, né? Enfim, como essa linguagem ela serve também a um tempo, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, né? Enfim, que essa perspectiva dessa constante transição, né? Enfim, dessa não apreensão de gênero, ela ressoa também tanto na psicanálise quanto, né, nas teorias queer, né? E é por isso que faz muitas vezes a gente pensar, né, que não faz sentido a gente pensar o queer apenas como um público-alvo da clínica, né, como eu estava falando antes. A Sofia Faveiro ela vai trazer um texto super interessante, que eu super indico, que se chama Como Atender Pessoas Trans, né, por isso que eu usei esse termo, assim, no início, porque esse texto me marcou muito, né, porque fala um pouco sobre essa questão, né, enfim, de como acaba sendo desconfortável e violento, né? Enfim, apresentar o sujeito queer só enquanto algo a ser tratado, né? Algo a ser curado, ou que existe uma impossibilidade do sujeito queer falar de si, né? Como um objeto mesmo para a clínica, como um público-alvo. Mas a gente vai pensar que o sujeito queer é, antes de tudo, uma forma de produzir saber, né? Uma epistemologia que ela é encarnada, né? Que emerge dessa experiência, desses corpos que foram silenciados, patologizados, marginalizados,
mas que transformam, né, essa violência em potência teórica, né. É até interessante quando o Preciado ele traz no Manifesto Contrasexual sobre essa reapropriação dessas tecnologias, né. Ele vai pensar muito, por exemplo, dessas tecnologias que foram muitas vezes usadas para castrar, por exemplo, sujeitos queer, literalmente falando, né, aprisionar esses corpos, mas que, na verdade, essas tecnologias elas podem ser reapropriadas, né, e utilizadas a favor dessa produção de novos corpos, dessa produção de formas de resistência, né. Então, enfim, é um processo de se reapropriar desse lugar, né, desse lugar que muitas vezes silenciou tanto, né, né, a gente enquanto sujeito queer, né, que violentou tanto a gente, mas chegar e reapropriar esse lugar e produzir novos saberes a partir disso, né. E falar de epistemologia queer também é reconhecer que não se trata só de incluir essas vozes diferentes, né, mas se reconhecer a legitimidade dessas outras formas de produzir e desfazer gênero, e de produzir e fazer o conhecimento, né. Pensando que o saber não é universal, não é neutro e não é descolado da vida, por mais que muitas vezes ele tenha essa pretensão de ser neutro ou sistematizado, mas nunca é neutro, né. Esse neutro, ele não existe, porque a partir do momento que a gente se coloca para o mundo, né, não tem como você colocar uma existência, um posicionamento para o mundo e aquela existência e posicionamento ser neutro, né. Porque quando a gente se coloca no mundo, só o fato da gente se colocar para o mundo, a gente está se colocando de uma forma política, de uma forma situada e de uma forma parcial, né. E é nesse que é o ponto crucial, né, uma clínica queer, ela só é possível se ela se deixa se atravessar por esse tipo de saber, né. De se reconhecer que não basta só falar sobre esse corpo queer, né, esse corpo dissidente, mas é preciso falar com ele, né. E ainda assim, é preciso ouvir como esses corpos produzem a teoria, deslocam esses conceitos, reinventam o próprio campo clínico, né. E é nesse sentido que eu acho que eu trago algo que é meio polêmico, assim. Minha trajetória é meio juvenil na psicanálise, mas também é um pouco polêmica. Mas no sentido de transicionar essa psicanálise, né, o convite de travestilizar essa psicanálise, né. Como eu falei, a transição pra quem vive, não é um ponto de chegada, não é uma passagem de uma psicanálise antiga para uma psicanálise atual e contemporânea, né, mas esse processo trazer a psicanálise enquanto um processo contínuo de reinvenção, né. Uma travessia permanente em que o corpo, o desejo, o gênero se fazem, se refazem, né. E transicionar essa psicanálise significa, então, aceitar que ela não pode se fixar, né. Que os conceitos que a gente herda, por exemplo, o complexo de Édipo, o falo, o nome do pai, né, que são tão criticados, por exemplo, inclusive pela teoria feminista, né, principalmente a segunda e a terceira onda da teoria feminista, elas não são verdades universais, né, enfim, como a Raquel estava falando, principalmente no final da sua fala, que foi ótima. Mas são ficções históricas, né, que elas precisam ser revisitadas, desmontadas, parodiadas e reescritas à luz do tempo em que vivemos, né. A psicanálise ela não pode permanecer ancorada naqueles paradigmas que fundaram desde o início que a fundaram, né, desde o início do século XX. Ela precisa se deixar tensionar pelas mutações contemporâneas, né, pelo queer, pelo transfeminismo, pelos saberes produzidos nas margens. E isso, na verdade, não significa destruir a psicanálise ou rechaçar suas origens, não. Mas radicalizá-las, né, enfim, situá-las enquanto super importantes e como fundamentos da clínica mesmo, mas fazer desses conceitos, né, enfim, pensar, por exemplo, como uma coisa da fala da Raquel que me chamou a atenção, principalmente no final, foi sobre como, por exemplo, a psicanálise, né, os psicanalistas muitas vezes pegam ao pé da letra esses conceitos, né, como no caso do complexo de Édipo, né, porque a pessoa não teve um pai, quer dizer que ela não passou por um complexo de Édipo, mas pensar, nessa teoria, né, nesses fundamentos enquanto funções, né, por exemplo, que é algo que é tão basal da nossa teoria, mas que muitas vezes é esquecido, né, enfim. Porque diz respeito, né, enfim, porque dialoga com o discurso, eh, operante, né. Mas pensar, por exemplo, nessas funções, né, que o
a função paterna não necessariamente é aquele pai, homem, branco, hétero, não é encarnado nesse sujeito, mas ela também pode ser encarnada na cultura, né, na sociedade, no social. Então, é pensar, por exemplo, como a gente pode usar, né, enfim, desses conceitos e reatualizá-los e dialogar, por exemplo, com esses conhecimentos e com esses corpos dissidentes, né. Eu acho que transicionar a psicanálise é devolver essa coragem, assim, de sustentar o inconsciente e o desejo não como certeza, mas como enigma, né. É reconhecer que, assim como o gênero, o sujeito nunca está pronto. Ele está sempre em devir, sempre se inventando a partir desses restos, desses lapsos, dessas falhas. Então, gente, só para finalizar, quando a gente fala em uma clínica queer, a gente não fala de uma técnica nova ou um manual fechado para atender esse público, né, essas pessoas, mas a gente fala de uma ética, né, eu acho que converge muito com o que a Raquel estava falando. Essa ética de abertura, essa ética da escuta, da invenção, uma ética que ela vai se recusar a essas classificações fechadas e, enfim, capturar essa diferença, enclausurá-la, né, em manuais, né. Mas é uma ética que aceita que tanto o sujeito quanto a própria psicanálise estão sempre em transição. E aí, só para finalizar mesmo agora, eu pensei em trazer umas perguntas, assim, sabe, para a gente pensar daqui a pouco, né, que, enfim, se o inconsciente é, por definição, transicional, a gente está disposto a permitir que essa psicanálise também transicione? O que pode uma clínica, que se deixa afetar por saberes produzidos à margem, né, que não fala apenas sobre, mas com, e que não se fecha em dogmas, mas se arrisca a se reinventar. Eu acho que é nesse movimento, né, nesse deslocamento de transição, que uma clínica queer, ela pode ser possível, né. Então é isso, gente. Eu quero muito ouvir vocês, eu adoro ouvir vocês, eu amo ouvir. Então vamos conversar, né, vamos conversar, por favor. Então é isso. Amanda, muito obrigada mesmo. Foi assim, sem palavras. Vou começar a pedir para o pessoal levantar a mão, mas antes vou ler os comentários que tem aqui no nosso chat, tá bom? E aí, vou ler os comentários, aí vocês já vão fazendo as pontuações de vocês e depois a gente vai pro pessoal, né? Abrir a conversa pra gente ouvir, se ver e realmente deixar esse momento mais horizontal. Gabi, Davi, licença. oi. Eu tô com a impressão de que tá tendo um chiado no teu microfone. Não sei se é só aqui, tá, né, gente? Não sei se você tem como ver uma outra opção, ou desligar e ligar. Tenho assim. Tu quer ler os comentários no chat enquanto eu conecto o fone? Posso ler. Oi, gente, eu sou o Vitor. Bom dia a todos. Eu tô, todos, eu tô aqui na produção. Vou ler aqui alguns comentários que a gente teve nos chats. Primeiro foi do Davi, né? Agradecendo a disponibilidade das participações. Em seguida, teve do Marcos, né? Ele fala muitos psicanalistas associando pessoas trans a psicóticas, propondo discussões em torno de tratamentos. Voltamos mais uma vez à questão da patologização, da tentativa de cura. Pior fica quando tentam justificar essa visão de anormalidade utilizando o conceito de estrutura, né? Em seguida, Davi coloca: sabemos que a psicanálise é uma produção de saber que se estrutura a partir da ciência sobre sexo, sexualidade. Penso que, por ser uma produção de saber, também é um dispositivo normalizador, na medida em que nomeia a histeria, a psicose, a perversão, a partir de sujeitos e seu falatório sobre suas experiências e vivências com o sexo e sexualidade. Sabemos que, ao longo da história, esses sujeitos fizeram fissura, como a reivindicação das mulheres, das pessoas negras, população LGBT+, enfim. Na medida em que se abre uma fenda, também se produz uma ciência que classifica tais experiências em uma identidade que, por sua vez, também se apropria e regulamenta também tais experiências, tornando o dissidente algo que também é normalizado. Por exemplo, o corpo trans, ao se tornar a identidade trans, também atende uma lógica que o define, como a Raquel falou, a mulher trans que, para ser trans, se espera modificações corporais. O gay que performa feminilidade ser associada a uma passividade ou atividade, enfim. Com isso, aí ele traz uma questão.
Como pode a psicanálise, superando a ideia do poder atrelado à opressão, também reverberar nessa outra via do poder que é produtiva, produz outras linhas, pensar identidades que não nos aprisione enquanto sujeitos. Ele agradece. Anto Guzmán também faz alguns comentários, de delícia de ouvir o Amanda. A necessidade de uma psicanálise transviade é urgente e necessária. Esses são os comentários que a gente tem até agora. E acabou de vir mais um, da Leiane, acredito que seja assim. Fiquei pensando sobre quando o sujeito consegue se encontrar e descobre que é bem diferente, está bem distante do que se esperava, ou o que era imposto a vida inteira para ser. O que fazer com esse luto do que o sujeito achava ser uma vida inteira e não quer ser mais? Esses são os comentários que a gente tem no chat até agora. Gente, se vocês quiserem mandar mais, por favor. Gabi, será que deu certo aí? Tá conseguindo me ouvir? Normal agora? Maravilha. Normal. Pronto. Vamos primeiro para essa rodada do chat, né, dos comentários, e depois o pessoal vai falando. Vocês concordam, meninas? Eu começo ou a Amanda começa? Pode começar, Raquel. Acho que, enfim, nesse processo, assim, tô quase 4 anos na clínica, né? Tirando a parte da graduação, contexto, gente. Eu sempre fui na psicanálise, assim. Fui na psicologia social e comunitária porque eu era muito dissidente para psicanálise na época. E aí eu fui para as margens, né? Fui pela psicologia comunitária. Mas até aqui, boa parte dos sujeitos que chegam na clínica e se reconhecem como não sendo aquela identidade ou discurso tão engendrados em que eles chegaram, normalmente não vem luto, vem liberdade. A sensação de, sabe, ligar um foda-se, assim, bem grande, assim, para as pessoas, conseguir responder, conseguir reagir, de conseguir produzir linhas de fato que são de fuga, não necessariamente de proteção ou de estratégias de cuidado, assim, no sentido de tentar não ser violentado. Então, o que, que tem aparecido tem muito disso, de, de uma leveza que vai surgindo, assim. Então, a pessoa começa a mudar o estilo de roupa, começa a mudar o jeito que fala, porque agora se sente confortável com como se é, como se lê de fato. Então, acho que o luto que tem muitas vezes que aparece é quando esse ideário vem da família. E aí vem um choque de ver os familiares, às vezes, não sendo acolhedores de fato, com o que surge frente a eles, e deles entenderem que aquela pessoa não existe mais, né? E aí vem esse luto por parte da família, e aí a pessoa sente um pesar pela forma como a família se organizou, não necessariamente pela identidade que se foi. Bom, né, falando um pouco sobre essa questão do luto, né, também, eu acho que o que fazer com esse luto é algo que só o sujeito vai conseguir responder, né? Sobre o que fazer com isso, porque a gente existe a dimensão da liberdade, né? Enfim, dessa questão de ser livre para ser quem se é, né? Mas isso, por muitas vezes, também é um processo muito doloroso, né? Também conversa com questões que são construídas, né? Conversa com esse social que o tempo todo te coloca nesse lugar, né, da violência.
E o que fazer, né, com esse luto, eu acho que é uma resposta que o sujeito precisa, né, se haver com essa questão mesmo, sabe? Mas também pensar, por exemplo, que a importância de uma rede, né, gente? Que eu acho que isso é muito importante, assim, de se rodear de pessoas que fazem você se sentir confortável em ser quem você é, né? Eu acho que isso é algo muito fundamental e produzir algo disso, né? Eu acho que é como a gente vê, por exemplo, no Luto e Melancolia do Freud, né, que a gente está falando sobre isso, mas esse processo de luto, enquanto também de reinvestir, né, enfim, em outros objetos, né, reinvestir, produzir algo a partir disso, né, não necessariamente uma produção que eu falo, não nesse sentido mais acadêmico da coisa, né, mas produzir um sentido a partir disso, né, se rodear de pessoas que você se sente confortável, música, consumir pessoas trans, por favor, isso é urgente. Ler pessoas trans, enfim, produzir algo a partir disso. E eu acho que essa resposta vem muito de como o sujeito ele vai se haver, né, com esse processo, né? Acho que não existe uma resposta pronta para isso, mas também é entender que é um processo de se reinvestir em si, né? E como isso pode ser doloroso, mas ao mesmo tempo isso é muito produtivo, né? Produtivo no sentido de se produzir um saber sobre si, de produzir um conhecimento sobre si, sobre o outro e aqueles que o cercam, assim, sabe? Eu acho que, para mim, eu penso um pouco sobre isso. Massa, massa, Amanda. Vou abrir agora para o pessoal, né, perguntar, ligar o microfone, a câmera, se ficar à vontade. Ah, gente, eu vou então. Aqui eu tô, gente, tô me deliciando assim, né? Procurando espaços. Eu me considero uma pessoa muito anacrônica, né? Porque eu não estou conseguindo lidar com redes sociais, aí eu vou perdendo espaços assim, mas de algum jeito, caminhos encruzilhadas, vou chegando. Estou amando estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu ouvindo, né? Especialmente Amanda, que bom assim, né? Encontrar ressonâncias, né? Te ouvindo, sobretudo quando tu fala, olha, o que eu vou falar é polêmico. Gente, precisamos, precisamos ainda mais ocupar esses espaços, sabe, assim, do jeito preciado e precioso. Quando o Preciado fez lá, né, que foi convidado para dar uma palestra Mulheres da Psicanálise, e ele falou aquele texto, né, eu sou o monstro que vos fala, né, e chegou cansando, tinha mais de 3.000 psicanalistas lá, tá, sabe, assim, do tipo, é muito inspirador. Eu sei que a gente está falando de outro contexto, Europa, mas mesmo assim, pegar esse fio, né, e dizer, pô, a gente precisa chegar lá. Eu não digo na escola psicanalítica, né, ainda não estamos nessa, mas a gente sempre está no ritmo devagar, né? E eu acho que um pouco dessa rebeldia, né, fala de dizer isso é transviar, isso precisamos de uma psicanálise transviada, isso que é afirmativa e que consiga afirmar um não também, né, como uma ética. Chega disso que está me machucando, chega disso que nega a minha existência. E aí eu lembro muito do Bruno Latini Pifeu, não sei se conhece, ele é do Rio de Janeiro. A gente, ele arrasa, né? E aí ele vem falando no texto dele, deixa eu falar aqui, eu vou até ler, porque é muito inspirador, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vem aqui construindo nesse espaço, né, da marcha da psicanálise, porque ele vai trazer, né, a enunciação do Preciado e vai invertir. Ele adora fazer esse exercício, né? Aí eu colo junto, porque eu acho que é um jeito também, né, de poder transviar a saúde, a educação, a nossa psicanálise, né? Então, ele vai dizer assim, eu vou encaminhar o textinho depois aqui no vídeo para vocês. A partir da enunciação de Preciado, aquela do monstro que vos fala, pensamos por outro ângulo,
eu sou o monstro que você escuta. E eu linkei muito com. Eu fiquei tirando aqui, Amanda, com o que tu trouxe, da questão da Sophie Favero, quando vai dizer como atender pessoas trans. E eu estou pensando nessa escuta, sabe? Desse exercício dessa escuta na psicanálise. Então, ele vai dizer: se ao longo da história dos movimentos trans, pessoas cis, brancas, tornaram a ocupar, né, o lugar de diagnosticar e de suposta escuta, apesar de não nos escutarem propriamente, o que ocorre quando essa posição é invertida? Né? Aquele exercício do movimento de tornar, né, de nomear o cis, de nomear o branco, né? Então, o que ocorre, vai dizer o Bruno, o que ocorre quando essa posição é invertida? O que pode um corpo trans ao habitar o espaço da clínica, exercendo a escuta historicamente incumbida à cisgeneridade? A psicanálise linkada à cisgeneridade é uma questão que a gente pode pensar, né? Aí diz o Bruno, frente às sucessivas tentativas de patologização, silenciamento e subordinação das pessoas trans, um movimento se manifesta contra a objetivação das nossas identidades. Do lugar de fala enquanto corpo abjeto, diagnosticável, nos posicionamos em um espaço distinto daquele que nos foi reservado. Qual a produção de sentido de um monstro que reivindica o fazer clínico em movimento aberrante? Como corpos trans ousamos habitar a clínica em posição de analistas? Nos interessa compreender o que se passa, o que pode a presença desse corpo na clínica ou da sua presença, ou o que a sua presença coloca em questão. Então, é o analista monstro, percebe assim? Então, assim, eu queria deixar essas questões que me deixaram pensando o encontro com vocês e agradecer a escuta e a partilha necessária. Bom, Anto, é Anto, né, que fala o seu nome? Pronto. Esse texto é incrível. Eu amo esse texto. Tipo assim, por favor, mande, porque eu acho que é muito necessário assim que a gente pense o que pode o corpo trans, né? E eu acho que também, por exemplo, só de você se colocar enquanto um analista trans, isso já ocupa uma posição de resistência muito grande, né? Porque a gente, eu acho que é muito isso que a gente estava falando, assim, sabe? De se historicamente a gente é silenciado, a gente é apagado, a gente é violentado, certo? E, gente, querendo ou não, né? Meu Deus, ninguém aguenta mais pessoas cis escrevendo sobre pessoas trans. Tipo, chega e brega. Não, não dá mais. E claro, né? Enfim, eu falo isso de uma maneira mais brincando assim, mas que é necessário que a gente consiga falar sobre si, entende? É necessário que a gente se posicione, que principalmente a gente se questione, né? Eu acho, eu sou muito a favor assim dessa potência do questionamento, assim, sabe? Que não existe uma resposta pronta para aqui, o que pode um corpo trans, né? A resposta disso, na verdade, é esse movimento, é se colocar, é esse atravessamento, é falar sobre si, né? E sempre deixar algo escapar, porque nesse algo que escapa, que vão chegando outras pessoas e trazendo mais outras questões e falando sobre si também. Eu acho que é nesse movimento de, como eu falei, e que o Preciado traz, de se reapropriar desses espaços, né, que muitas vezes foram ocupados e foram usados para violentar, né, o corpo queer, o corpo trans, o corpo negro, né, enfim. Então, eu acho super interessante, assim, a gente se questionar em relação a isso, sabe? E eu amei as passagens que você trouxe, assim, eu acho incrível, assim. Adorei, adorei. Raquel, você quer colocar algo? Cara, assim, eu adorei falar de Amanda, assim, de Ana também. Eu acho que, assim, o único
As únicas observações que eu colocaria é de que o corpo cis pode falar com o corpo trans, porque senão a gente entra na lógica de captura de que um corpo trans só pode falar sobre o corpo trans, não sobre outros temas também. E que um corpo trans e uma experiência trans pode falar de qualquer coisa, né? Além da sua própria experiência. Não é um campo de objeto, né? E por vezes, isso não acontece apenas com corpos dissidentes, mas de forma geral ter esse, tipo, vem aqui conversar, né? E aí a pessoa fala e ela não, né? Quem tá no lugar de ouvinte não se apropria ou vai atrás ou corre para entender o assunto, né? Então é tipo de trazer essa convocatória mesmo, de não capturar por esse discurso, né, como um objeto de pesquisa. Total, gente, eu concordo 100%. É porque eu tava brincando, tá, naquela hora. Mas 100%, eu concordo 100%, Raquel. Eu acho que é aquela coisa. Inclusive, o que você falou me fez pensar também sobre quando a Sofia Faveiro, naquele texto, né, Como Atender Pessoas Trans, ela vai falar um pouco sobre aquela questão, né, enfim, que sempre é colocado a priori, né, enfim, que essa pessoa, nesses processos de saúde mental, na clínica, que aquele sujeito ele vai falar exclusivamente sobre ser trans ou se sobre seus processos de transição, por exemplo, né? Como se todo o seu ser, né, todo o seu ser enquanto sujeito fosse resumido a esse processo, né? Acho que conversa muito com o que você estava falando, né? Enfim, que muitas vezes, né, enfim, essa questão da transição não é figura, assim, sabe, naquele adoecimento, né, que se chega, né, que chega à clínica. Eu acho interessante isso que você falou sobre essa questão, né, enfim, o corpo trans, o sujeito queer, ele pode falar sobre o que ele quiser, né, e não necessariamente sobre, enfim, né, sempre se colocar nesse lugar de dar um testemunho sobre o seu processo de transição, né, enfim, que muitas vezes isso acaba acontecendo, né, mas é muito interessante isso, pensar sobre, para, né, enfim, sobre contextualizar, né, no geral e permitir com que esse sujeito ele habite, ocupe e fale sobre o que ele quiser. Mais alguém? Anto colocou aqui nos comentários, né? Ela colocou o texto. Mas posso falar, E Gabi, se preferir. pronto, eu gosto. Assim, é claro, né? E aí também tentando dialogar com o que Raquel colocou, né? Ah, desse espectro, né? De que não necessariamente tem que cair numa captura, mas também é verdade, assim, verdade, não me ouçam desde esse lugar, mas é uma tensão epistemicídio, sobretudo na área da psicologia, e, bom, o que a Tângene encontra a psicanálise, né? Sobretudo, porque, como tu falou bem no começo, é deslegitimizado, é inteligível o sujeito lido trans ou pessoa não binária, né? Boisetas e por aí vai. Então, reivindicar, né, que os marcos teóricos, as pessoas que a gente traz para nossa conversa, também é um exercício decolonial, né? E como decolonizar o afeto, né, que nos leva a ler determinados autores canônicos, quanto mais branco, quanto mais velho, quanto mais morto, mais legítimo, né? Porque é assim que acontece. Então, é para botar fogo no parquinho, gente. Porque a gente que está colocada na fogueira já, ó, secularmente. Então, se é para transviar a psicanálise, a gente precisa de um exercício de uma atenção ao epistemicídio, porque os corpos trans sempre estivemos colocados no lugar de objeto de estudo, de objeto de patologização, né? Como o Bruno está falando. Como o Preciado falou diante desses 3.500 psicanalistas lá, super ortodoxos e tradicionalistas. O Preciado sendo baleado, tipo, ficaram gritando, querendo botar, né? Então, assim, se é para jogar fogo no parquinho, precisamos estar juntos,
E precisamos sim uma atenção a esse epistemicídio, porque os sujeitos estão produzindo conhecimento, são sujeitos de agência política. E é muito interessante, porque quando a gente se pergunta o que o corpo trans pode, a gente vai encontrar, sabe, um leque de possibilidades, um campo infinito linkado com a arte, e aí vem a psicanálise também dialogando. Não sei como vocês conversam aí, mas estou chegando no grupo. Mas, assim, tem um tanto de um esquizo queer, e aí eu trago uma outra sudaca, que é uma argentina, que é a Juliana Colangelo, psicanalista também. Ela é professora da Universidade de Buenos Aires, e ela vai falar das perspectivas esquizoqueer para uma escuta micropolítica, tá? E o que isso significa? Então, assim, eu acho que sim, a gente logicamente não pode reduzir, né, que pessoas trans não binárias, boicetas, transmasculinas, intersexo, a gente tem que só focar e falar sobre o que nos atravessa, nossas experiências, é claro que não, mas sim ficar atentos a esse epistemicídio que está nos colocando ainda no lugar de objetos de patologização e de estudo. Amanda, você quer pontuar? Não, eu concordo 100%, assim, eu acho que a gente vive séculos de epistemicídio, né, enfim, como o Anto muito bem colocou. E é necessário, né, enfim, que a gente se coloque e fale sobre isso e produza esses saberes que também vão ser lidos pelos psicanalistas velhos e cis e brancos e tudo mais, sabe? Porque, como você falou, né, enfim, quanto mais velho, quanto mais branco, mais europeu, mais morto, mais legítimo. Eu achei isso muito engraçado. Mas eu acho que é nosso lugar também de fazer com que essas pessoas leiam sobre a gente, se informem sobre a gente, né? Eu acho que é deslocar, por exemplo, esse sujeito desse lugar de autoridade de se falar sobre tudo e todos e todes, assim, né? E colocar esse sujeito também no lugar de escutar, porque como é que você vai se propor a fazer uma psicanálise, né? A fazer um trabalho psicanalítico se você não é capaz de ouvir, né? E ouvir e se deparar com a diferença e trabalhar a partir daquela diferença, daquilo com que o outro traz, né? E tentar classificar isso a priori, né? Enfim. Então, é necessário que essas pessoas nos leiam, nos escutem, né? Enfim, para que surja, né? Enfim, para que essa posição ela seja não só invertida, mas ela seja ampliada também, né? Enfim, que essa escuta ela seja ampliada, né? Enfim, que esse trabalho, essa epistemologia ela seja ampliada, né? E ela entre também em transição, sabe? Eu concordo e amei essa pontuação. Eu vou só ler os dois comentários que tem aqui no chat, e depois eu passo para a Eduarda e a Raquel faz a pontuação. Pode ser, Raquel? Inclusive, o Marcos já é conhecido aqui no coletivo também. Se ele quiser ligar a câmera ou o microfone para colocar o que ele escreveu no chat, está convidado, Marcos. Ainda está por aqui? Mas eu posso ler também. O Marcos coloca: é curiosa essa questão da psicanálise ligada à cisgeneralidade. Fiquei pensando na questão da patologização cisnorma. Quase sempre associam que uma pessoa trans é psicótica por não ter sido criada por um pai. Nunca li associarem essa pessoa, uma pessoa hétero que é criada pelo avô, ou seja, sem o pai, como psicótica. Risos. Algo que é muito comum, no fundo ou no raso, a gente sabe que a patologia só se dá para quem está fora da cisnormatividade. Não está identificado, mas tem outro comentário que fala: esse lance da redução do sujeito me lembra o conceito do Patrício, aí ele faz a citação de 2023, de esmagamento do ego, onde a sensação de pertencimento é reduzida e até mesmo suspensa, podendo levar o sujeito a um episódio de angústia extrema, causando um colapso emocional exatamente por nos colocar como objeto, na verdade, como um abjeto. Aí Anto coloca também
sujar de vida e de mundo essa psicanálise que precisa nos escutar melhor. Aí o Marcos está colocando que hoje não consegue falar, né? Mas tudo bem. E vou passar a palavra para Eduarda, que levantou a mão, e em seguida a Raquel já complementa para a gente ir chegando ao final. Não, gente, é rapidinho. Era só um comentário bem humilde que eu queria fazer em relação à fala de Amanda e na discussão que Anto também estava trazendo, né? Esse sentimento que a gente também sempre tem que dever o nosso conhecimento, a produção de conhecimento, a essa grande comunidade psicanalítica também, né? O nosso compromisso com a sociedade eu acho que é muito maior também, de certa forma, né? A gente sempre está produzindo conhecimento da gente para a gente, não sei, né? Tipo assim, isso é muito interessante, claro, mas destacar também esse compromisso de, acho que fazer com que isso se discuta, né, justamente nessa margem, né, e não só para se voltar a nossa produção de conhecimento para uma comunidade assim que às vezes nem se abre, né, assim, nem autoriza, né, assim, muitos discursos. Então era só isso que eu queria falar mesmo. Eu vou começar falando, né, pegando um pouco do fio da Amanda. É muito surreal quanto ainda a gente tem dentro da psicanálise, né, como essa coisa do inconsciente tipo assim, não tem cor, ele não tem forma, ele é, assim, ele tem, gente, ele tem cor, ele tem forma, ele tem jeito específico de existir, inclusive de se expressar, né. Talvez o inconsciente não tivesse cor ou forma quando ele foi criado, né? Porque ele já estava ali imerso em uma determinada cultura e determinada forma de ser. E aí, o quanto esse discurso de um inconsciente apartado da realidade material, ele protege de muitos psicanalistas não se apropriarem de outras teorias, porque ele não precisa ir atrás de outra coisa, né? Ele não precisa ir atrás da sociologia, da filosofia, da história, ele não precisa conversar com o território, ele não precisa sair do consultório. E aí isso cria muitas coisas a partir disso, e muitas violências também. E aí quando o Marcos falou, né, sobre a psicose, se a psicose está é uma linha de raciocínio, né, de várias falas extremamente preocupantes que eu já escutei. Se a psicose está para pessoas trans, a perversão está para homens negros, né? Então, um homem negro sem pai é um perverso. Uma pessoa sem pai e se reconhece como pessoa trans é porque ela está passando por um processo de psicose. E não necessariamente entendendo, inclusive, a complexidade do que é dizer dentro do campo da psicanálise, né, se organizar como uma estrutura de psicose e uma estrutura de perversão. Mas voltamos ao campo da literalidade que há nessas leituras de Freud e de Lacan, principalmente, e o quanto isso estigmatiza, violenta muitas pessoas, né? Então, já acompanhei pessoas que estavam em processo de transição, que tiveram passagem por outros psicólogos, entendendo também que, por mais que a gente seja psicanalista, o discurso da psicanálise está tão, e aí a Amanda colocou, né, virou tão pop, que as pessoas também utilizam dessas ferramentas, às vezes. E, por vezes, trazem o quanto isso foi colocado no campo de um transtorno mental. Do mesmo jeito, já escutei uma pessoa falar sobre medidas socioeducativas, dizendo que todas aquelas pessoas são perversas porque, enfim, elas não tiveram pai. E esse discurso é um discurso muito perigoso. Dos dois lados é um discurso muito perigoso. E aí, em relação ao processo, né, a citação que foi colocada de abjeto, eu sempre lembro muito Quadros de Guerra, eu acho que é esse o nome do livro da Judith Butler, que ela fala muito sobre esse lugar, né?
E tudo vira abjeto quando se tem uma base do que é a norma, do que é o comum. Todo corpo dissidente vira abjeto. E sendo objeto, é matável, é diagnosticável, é capturado, é hostilizado. E o quanto a gente não se apropriar de outras teorias, de outros autores, ler outras coisas. Só para vocês terem noção, assim, eu fui participar de... Assim, eu evito muito espaços da psicanálise, por causa, enfim, de várias situações. Mas eu fui em um que é do Instituto Gerar, que eles estavam tendo um espaço sobre horizontalidade, territórios. Era uma frase muito grande, a formação deles, incrível. E eu fui com muito julgamento, porque, enfim, experiências péssimas nos espaços da psicanálise. E eu tive uma grata felicidade que, inclusive, uma das minhas aulas foi com a Sofia Taveiro. E eu fiquei, assim, encantada com ela. E ela deixou bem claro que ela tinha vários hates da psicanálise. E, assim, todo mundo, assim, é a vida mesmo, faz sentido, as críticas são válidas. E eu acho que tem uma dificuldade da gente, enquanto estudantes e eternos, né, em formação, de abrir mesmo o corpo e os ouvidos quando a crítica chega, de quando a crítica é de fato válida, porque de fato aconteceu. Tem uma parte da mazela da nossa história enquanto categoria que foi ruim, que foi mal feita, que foi intencionalmente violenta e que a gente fica fingindo que não teve. E o quanto isso vai reforçando ainda mais um processo de não reconhecer que a gente precisa mudar, né? Que a gente precisa ler outras pessoas, conversar com outras pessoas, que a gente precisa experimentar uma outra clínica, que não é essa clínica cis, branquinha, limpinha, toda, né, inha, que ela não existe no campo prático, assim. Você pode tentar, mas a dissidência vai chegar, porque tem mais margem do que centro. O centro é bem pequenininho, né? E acho que esses discursos só fizeram a gente acreditar que o centro é uma grande coisa, é um grande mousse, só que o mousse virou piada, né? Então é da gente entender que a margem é muito maior do que o centro. E aí a gente também consegue fazer mais coisas com isso. Obrigada, Raquel. Anto coloca uma sugestão aqui no chat, né? A atriz, o padre e a psicanalista, os amoladores de faca. Ela cita o livro que está, esse artigo, que é A Cidade dos Sábios, Reflexões sobre as Dinâmicas Sociais das Grandes Cidades, do Luiz Antônio Batista. Fica a sugestão. Também coloca outra pontuação. Venho da Argentina, minha formação em psicanálise foi lá na Universidade Nacional da Cordomba, a federal mais antiga do país. A psicanálise tem um poder de destaque e sempre se mantém num lugar central de formação, né? E aí, com esses tensionamentos, eu vou convidar Amanda e Raquel para fazer uns minutinhos de fala, né, se despedindo. E aí, nos 5 minutos finais, eu também vou fazer a minha fala e divulgar um outro evento que está acontecendo paralelo ao Conversas Abertas. Tá bom, meninas? Fiquem à vontade. Bom, posso começar, né? Gente, primeiramente, eu realmente gostaria de agradecer, sabe, a oportunidade de falar nesse espaço. O Coletivo Margem, assim, eu sempre admirei, de verdade, e eu sou amigo, assim, do Vitor, e Vitor é uma pessoa que, Ave Maria, eu admiro demais, e que eu me inspiro também nessa trajetória acadêmica e clínica também. E é muito legal, assim, sabe, a gente se juntar para falar, sabe, sobre a gente se juntar para falar sobre essas questões do contemporâneo, essas questões dessas violências históricas, que elas precisam ser pontuadas, elas precisam ser conhecidas, né, para que a gente possa fazer alguma coisa sobre isso, né? E eu realmente fico muito grato, assim, sabe, por ocupar esse lugar, né, enfim, por terem me dado a oportunidade de conversar com vocês e ouvir vocês também.
que as contribuições foram excelentes, todas as sugestões, né, eu anotei aqui, e que, enfim, fico muito, muito feliz mesmo, assim, de participar desse movimento tão importante como Conversas Abertas, já estou ansioso para os próximos, e, enfim, é isso. Muito, muito, muito obrigada, gente. Obrigada, Amanda. Gente, eu tô achando que Raquel caiu. Vixe, é verdade. Deixa eu ver aqui. Mandei mensagem aqui perguntando para ela. Ah, caiu, tô tentando Pronto, voltar. Então acho que logo, logo ela pronto. retorna. Então, eu vou fazer, né? Eu acho que eu vou divulgar logo o grupo. E aí, depois, quando a Raquel voltar, a gente faz esse momento de encerramento. Me despeço dela também em nome do coletivo. Paralelo a Conversas Abertas, pessoal que ainda está aqui, nós temos o nosso grupo de estudo, certo? Que é Fundamentos, né? Fundamentos da Clínica Psicanalítica e Clínicas Públicas. E é um espaço de formação pautado na circulação da palavra, para discussão e elaboração em coletivo de textos fundantes da psicanálise que sustentam as clínicas públicas. Esse será o segundo ciclo. No semestre passado a gente já teve, foi sucesso. Iniciaremos no próximo sábado. Embora ainda, né, não tenha os links de inscrição, a gente vai durante a semana, então fiquem atentos no Instagram que a gente vai divulgar para vocês também. Serão 5 encontros quinzenais também, né? Então, conversas no final de semana, no outro, o grupo de estudo, também iniciando o mesmo horário, 10 horas. Então, assim, padronizar todo sábado, vocês estão com o coletivo Margem. Vamos discutir as clínicas públicas nos tempos de Freud, as primeiras concepções sobre o tratamento da histeria, a clínica de Fanon e a ênfase na história familiar e a proposta da sociogênese para a concepção do adoecimento. Né? O trabalho psicanalítico, recordar, repetir, elaborar, a pesquisa psicanalítica para a construção das clínicas públicas. Né? Então, no grupo de estudo, a gente vai ter esse diálogo, né, decolonial, esse diálogo que fala sobre as clínicas públicas, sobre a clínica em si, vocês, né, estão convidados. A gente, ao longo da semana, vai mandar os links, a descrição, né, e vocês vão acompanhar melhor. Raquel, divulguei o grupo de estudo, depois lhe passo no privado, e aí eu te dou esse momento de fala para você se despedir, e retorno também para me despedir de vocês em nome do coletivo. Gente, mil desculpas. Tecnologias me deixaram na mão, né? Assim, for precisar, tu já mandava a letra. Mas é um prazer estar com vocês. É sempre bom conversar de uma psicanálise divergente nesse lugar. Então, enfim, bom sábado para todos. Espero que aproveitem os encontros. Na próxima vez estarei na posição de ouvinte. Eu já estava inscrita antes mesmo de saber que eu vim, então. Obrigada, Raquel. Gente, chegando nos momentos finais, agradecer vocês que ficaram até o final, né? São 2 horas de encontro, mas foi 2 horas que passou, assim, muito rápido, eu tive essa impressão, acredito que quem ficou até aqui também. Me despeço em nome do coletivo Margem Psicanálise, que atualmente está contando com 13 membros. Mandar um abraço para vocês em nome de todo o coletivo. E como pessoa, como sujeito, como analista, me despeço dizendo que eu desaprendi até a ler. Me despeço dizendo que eu tenho muito a aprender, né? E esse momento ele serviu para assumir e sustentar esse lugar de quem quer ouvir, né? De quem está fora da norma, mas precisa ir até aquele lugar onde pessoas estão. Teve uma frase da Raquel que me marcou muito quando ela coloca: você não é de lá, né? A norma está lá, mas você não é de lá, né? E aí meus atravessamentos são muitos relacionados a pessoas negras, né? A questão racial, a questão de gênero. E eu sempre me refiro à temática do quilombo, né? Do aquilombar. Eu sei que eu sou de lá, né? E pessoas dissidentes, a clínica queer. Qual é esse lugar? Existe um lugar? Precisa do lugar? É na margem? Então, hoje, como psicanalista, representando o coletivo Margem, eu encerro esse momento com vocês. Um abraço caloroso. É o primeiro Conversas que a gente organiza, né? Está à frente. E, assim, tudo muito nervoso, tudo muito... Eu entrei aqui, vocês estão me ouvindo normal? Aí eu me toquei e eu disse, normal?
Então, eu desaprendi a ler, que eu continue desaprendendo a ler se for uma leitura normativa, que a gente comece a escrever a partir dos nossos lugares, né? Da margem. Então, com isso, a gente finaliza Conversas Abertas do primeiro encontro. Fiquem atentos que os próximos convidados a gente está lutando para que surpreendam vocês como as meninas hoje os meninos hoje surpreenderam. Forte abraço, gente.